E, minha gente, hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e nossa região tem motivos de sobra para se orgulhar, viu? A Santa Casa de Araçatuba, por exemplo, pessoal, se consolidou como um centro de captação do interior paulista. Já o Hospital de Base de Rio Preto se destaca na realização desses transplantes, mas ainda é preciso conscientizar a sociedade de que a doação de órgãos é um ato de amor que pode salvar vidas. Para quem já sofreu várias cirurgias, muitas dores, né? Muitas pessoas se entregam, né? Eu não entrego não, eu sofro aquele dia, eu sofro aquelas horas, aquele mês, né? Mas eu luto para me viver. Durante 6 anos e 5 meses, nos pensamentos da dona Cida, de 68 anos, a esperança e a desesperança caminharam no mesmo ritmo. Diagnosticada com uma doença renal grave, ela precisa fazer diálise 3 vezes por semana e fica 3 horas ligada a esta máquina, que faz o trabalho que o rim dela não consegue fazer. Ao mesmo tempo que eu perco a esperança, eu penso, né? Eu penso que não é só eu que estou nessa situação, tem muitos. Então aí eu agarro na minha, sabe? Então eu tento viver. Com anos de tratamento médico intenso e dolorido, veio a indicação de transplante e o início da angústia vivida por mais de 30 mil pacientes que aguardam na fila por um transplante de órgãos no Brasil. Questão dos rins, temos mais de 22 mil pessoas no Brasil em lista de espera para rim. Então a pessoa vai para a hemodiálise 3 vezes por semana, afeta a qualidade de vida dessas pessoas e muitas dessas pessoas entram em fila de espera, infelizmente falecem aguardando um rim e não conseguem. Esse número na fila de espera poderia ser diminuído se grande parte da população se conscientizasse da importância da doação de órgãos. A família que vai ser consultada se vai ser autorizado ou não a doação de órgãos. E se a família desconhece, às vezes, a vontade daquela pessoa que faleceu, isso muitas vezes dificulta a tomada de decisão pelo familiar. O Brasil é referência mundial na área de transplantes do mundo. Hoje, cerca de 96% dos procedimentos são financiados pelo SUS, o que nos deixa como o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E a região noroeste do estado faz parte dessa rede de captação e transplante de órgãos. Na Santa Casa de Araçatuba, a taxa de recusa para a doação de órgãos é de 25%, bem menor do que a média nacional, que é de 43%. E isso só foi possível pelo fato do hospital manter uma comissão exclusiva criada para abordar os familiares e fornecer todas as informações em momentos difíceis onde há perda familiar. Essas comissões dentro dos hospitais têm 2 funções principais. Uma é identificar os pacientes em morte encefálica, auxiliar as equipes que estão nas UTIs, setores de emergência, identificar esses pacientes em morte encefálica e ajudar na confirmação do diagnóstico. E, em um segundo momento, conversar com as famílias, explicar o que aconteceu com aquele ente querido, que infelizmente foi feito todos os recursos para tentar salvar a vida, infelizmente não acontecendo aquilo, oferecer para a família a opção da doação. Doações de órgãos ou tecidos é o ato de dar uma ou mais partes do corpo humano. É o ato que caracteriza a vontade de ajudar a salvar a vida de uma outra pessoa. Todos os anos, a fila de transplantes só aumenta no país, em Araçatuba não é diferente. Mas graças à criação de uma comissão intra-hospitalar de transplantes, essa situação mudou. Desde 2015 para cá, já foram realizados 120 transplantes de rins, 34 fígados, 9 corações, 5 pâncreas e 2 pulmões. Graças a esse saldo positivo, permite que a Santa Casa de Araçatuba possa auxiliar outros hospitais da região. Os órgãos que saem daqui vão direto para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto. E de lá, o repórter Murilo Rincon explica pra gente sobre esse importante centro regional. É isso mesmo, Priscila. O Hospital de Base de Rio Preto está entre os principais hospitais do país quando o assunto é transplante de órgãos. E nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Vamos lá. Nem todo mundo sabe, mas muitos órgãos captados em Araçatuba e em outras cidades do estado são enviados para o Hospital de Base de Rio Preto. A unidade é referência no transplante de coração,
córnea, intestino, medula óssea, pâncreas, pulmão, rins e fígado. O HB, inclusive, é uma das poucas instituições do país a centralizar transplantes de rins e fígado com autorização do Ministério da Saúde. É fundamental que as famílias discutam essa possibilidade, a possibilidade de doar o órgão, porque você que está nos assistindo agora, a possibilidade de você entrar em uma fila de transplante é muito maior do que se tornar-se doador. Nós estamos vivendo mais. Seu coração ficar doente, seu rim ficar doente, seu fígado ficar doente, em algum momento da vida você pode precisar de um órgão. Então, é fundamental que tenha essa discussão entre a sociedade, entre as famílias. Ao todo, já foram realizados mais de 4.500 transplantes na unidade. Um deles salvou a vida do seu Edson. Transplantado há 5 anos, ele precisou de um fígado novo depois de contrair um quadro de cirrose hepática. Fui tratado da diabetes com muita medicação, né? E eu tinha problema de rim. A medicação foi muita e acabou afetando o fígado. Porque, na verdade, as pessoas não têm essa informação. Quando fala assim, ó, fulano tem cirrose, o cara fala, esse cara é um beberrão. E não é o meu caso, eu não fumo e não bebo. Foi realmente por causa da medicação excessiva. Já o caso da Margarete foi um pouquinho mais complicado. Ela também perdeu o fígado por conta de uma doença, mas precisou passar por 2 transplantes para que o procedimento desse certo. Com poucos dias, na fila de transplante, eu consegui o primeiro transplante, que aí me deu trombose na veia artéria biliar. Aí, com 33 dias depois, eu fiz o segundo transplante. E que estou bem, dia 19 fez 4 meses, estou ótima. 2 histórias diferentes, mas 2 vidas que foram salvas graças a um mesmo gesto de amor e de solidariedade. Uma atitude simples que transformou a vida deles e que também faz a diferença na vida de muita gente. Por isso que é importante que em vida você já sinalize isso para sua família, o seu interesse em fazer a doação de órgãos.